Capítulo 2, irmãos, nós vamos ler alguns poucos versículos da palavra do Senhor. Versículo 25. Atos capítulo 2, versículo 25. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Ó meus irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramentos que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, e antevendo isto, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, fale conosco neste momento, Senhor. Nós queremos suplicar isso, que o Senhor, na sua bondade, dirija esse estudo bíblico, a leitura deste livro, e que seja realmente, Senhor, a Escritura ensinada a nós pelo Espírito Santo. Não nos deixe acreditar em nada que não seja bíblico, mas somente o que vem da palavra, e que o nosso coração, Senhor, possa receber com fé nesse momento, para a nossa edificação. Perdoa os nossos pecados que houve em nós nesse momento por Cristo. Nos conceda, Senhor, a sua bênção, a sua palavra, a sua verdade, para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Irmão, nós vamos continuar lendo o capítulo número 5 do livro, sobre o Espírito Santo, do teólogo John Owen. A obra do Espírito Santo na nova criação. Esse é o tema deste capítulo. Eu já li uma boa parte aqui. O capítulo é pequenino, Só essa folha aqui, mas nós vamos ler, se Deus permitir, vamos ver se a gente consegue completar hoje a leitura deste capítulo. Eu vou ler desde o início. Nós vamos entrar mesmo agora na parte da nova criação, que está na metade aí do capítulo. Então, a obra do Espírito Santo na nova criação. Vou ler aqui, tá? O grande privilégio profetizado quanto à era do Evangelho, que faria a igreja do Novo Testamento mais gloriosa do que a do Antigo Testamento, foi o maravilhoso derramar da promessa do Espírito Santo sobre todos os crentes. É o vinho melhor que foi deixado por último. Então, falamos aqui, só relembrando aqui aos irmãos, que no Novo Testamento a bênção seria muito melhor do que no tempo do Antigo Testamento. Da dádiva, da bênção do Espírito Santo, que ele seria derramado de uma maneira muito mais gloriosa do que dos tempos do Novo Testamento. Aí o João continua dizendo assim, vamos continuar a leitura. O ministério do Evangelho, pelo qual somos novamente nascidos, é chamado de ministério do Espírito. No Novo Testamento, a promessa do Espírito Santo é para todos os crentes e não para apenas alguns poucos especiais. Somos ensinados a orar
para que Deus nos dê o seu Espírito Santo, para que com seu auxílio possamos viver para Deus na santa obediência que Ele requer. O Espírito Santo foi prometido solenemente por Jesus Cristo quando estava para deixar o mundo. Portanto, o Espírito Santo é prometido e dado como a única causa de todo bem que podemos partilhar neste mundo. Então, no Antigo Testamento, poucas pessoas, na verdade, conheciam a verdade do Evangelho. O Evangelho estava circunscrito à nação de Israel, principalmente. E o Espírito Santo ele tinha uma atuação, então, mais ali na nação, né, de Israel. Mas nos tempos do Novo Testamento, no Antigo Testamento, inclusive, nem todas da Antiga Aliança receberam o Espírito Santo, não tinha essa promessa. Mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, todos recebem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele, como o João coloca aqui, é o responsável por toda a dádiva, toda a causa do bem que nós partilhamos nesse mundo, né? O Espírito Santo, ele espalhou a igreja por toda a terra, a proclamação do Evangelho, né? Então não ficou, como era antigamente, muito limitada a Israel, mas a palavra de Deus se espalhou por todo o mundo. Ele diz aqui que nós somos ensinados a orar para que Deus nos dê o seu Espírito Santo, para que com o seu auxílio possamos viver para Deus na santa obediência que Ele requer. Isso de respeito, irmãos. Aquelas pessoas que têm dúvidas sobre a sua salvação, já estão ouvindo o Evangelho, elas devem pedir que Deus lhes conceda essa bênção do Espírito Santo. Mas também para nós que já somos crentes, né, que já cremos no Senhor Jesus Cristo, nós devemos continuar pedindo a graça do Espírito Santo para o aumento da nossa obediência, fortalecimento da nossa obediência, da nossa santificação ao Senhor. E ele continua dizendo também aqui, vamos ler o terceiro parágrafo, acompanhe comigo. Não há bem que recebamos de Deus, senão o que nos é trazido e em nós é operado pelo Espírito Santo. Nem há em nós bem nenhum para com Deus, nenhuma fé, amor, obediência à sua vontade, exceto o que somos capacitados a fazer pelo Espírito Santo. Pois em nós, isto é, na nossa carne, não há bem nenhum, como nos diz Paulo. Então tudo é pelo Espírito. Esse é um ensino que nós já vimos até nos outros capítulos, né, que é uma ênfase quando se fala do Espírito Santo, significa que todo bem é do Espírito Santo. E esse tempo é um momento mais glorioso do que nos tempos antigos, do Antigo Testamento, porque a obra dele, evidentemente, tem sido muito mais gloriosa com a vinda de Cristo, com o envio dele, do Espírito no Pentecoste. Cristo enviou o seu Espírito e, como eu já tenho dito aqui, a palavra foi espalhada até os confins da terra. Naquele versículo Atos 1:8, recebereis poder descer sobre vós o Espírito, e ser-me-eis testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, essa é a grande obra realmente, todo bem que nós temos, tudo que acontece, a igreja, a comunhão cristã, a santificação, tudo que acontece é obra do Espírito Santo, porque na nossa carne nós não podemos fazer bem nenhum. Então, esse é um tempo que nós devemos dar graças a Deus por essa grande e gloriosa obra do Espírito Santo de Deus. Agora vamos ver sobre a nova criação, né? Que aí ele vai avançar e aí entrar mais então no assunto de fato aqui deste capítulo. Ele diz assim: a grande obra que Deus planejou foi a restauração de todas as coisas por meio de Jesus Cristo, né? Então nós temos a repetição aqui neste versículo, eu quero ler esse versículo com vocês, da verdade de que no nosso tempo nós temos uma maior revelação de Deus, porque o próprio Cristo veio, mas também de que haverá uma restauração de todas as coisas por meio de Jesus Cristo, que é a nova criação, né? Vamos olhar aqui, irmãos. Eu comecei lendo com vocês Atos, porque Pedro, melhor dizendo, eu quero ler de novo aqui. Ele diz no versículo 32, daqui a pouco vamos ler Hebreus, mas aqui mesmo em Atos, que é o texto que eu iniciei, Pedro ele diz assim no versículo 32, Deus ressuscitou, Atos 2,32, Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo,
derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba com toda certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Domingo passado eu preguei aqui para os irmãos, falamos um pouco, sobre a exaltação de Cristo, a glorificação de Cristo, como sumo sacerdote celestial. Hebreus usa essa expressão, Ele é o sumo sacerdote celestial, como Deus homem, ele subiu ao céu, se assentou à destra de Deus. E aqui Pedro, ele fala sobre essa exaltação. Observem que ele diz no versículo 32, Deus ressuscitou a este Jesus. Isso aqui tudo faz parte da exaltação dele. De que todos nós somos testemunhas da ressurreição de Jesus. Aí ele diz no versículo 33, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido pelo Pai a promessa do Espírito, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Então Jesus foi exaltado à destra de Deus. A glorificação de Cristo como Deus homem, porque Cristo foi humilhado e ele é exaltado, e eu preguei aqui domingo para vocês sobre isso, e citei que Estevão viu Cristo, à direita do Pai. Então, nós temos aqui, irmãos, esta exaltação de Cristo, e que a vinda do Espírito Santo é resultado de toda essa obra que ele operou. Ele que enviou o seu Espírito Santo, e ele está sentado até que se ponha todos os inimigos por escabelo dos seus pés. Cristo voltará, ele estabelecerá um novo céu, uma nova terra, uma nova criação. Mas essa obra da nova criação já começou, Deus já está operando essa obra. E essa vinda do Espírito Santo, nos tempos, a partir aqui do Pentecostes, e o envio da igreja, conversão das nações, as nações vão ouvindo a palavra de Deus, faz parte dessa nova criação. Em Hebreus, e esse é o texto que John Owen cita aqui, no texto do livro, John Owen diz assim: a grande obra que Deus planejou foi a restauração de todas as coisas por meio de Jesus Cristo. Então vamos ler Hebreus, capítulo 1, e vamos ler do primeiro versículo ao versículo 3. Hebreus, capítulo 1, do primeiro versículo ao versículo 3. Observem a linguagem do escritor da carta aos Hebreus, como é que ele fala sobre Jesus Cristo, que é bem parecido com Pedro, Vamos observar aí. Ele diz assim, Hebreus, capítulo 1, nós vamos ler do primeiro verso ao 3, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Isso aqui mostra que no tempo de Cristo a revelação foi maior, porque o próprio Jesus veio, se encarnou e trouxe uma revelação maior de Deus Pai que havia no tempo do Antigo Testamento. Porque no tempo do Antigo Testamento os profetas falavam aos pais, Deus falava por eles de muitas maneiras, mas agora o próprio Deus veio, porque Jesus é Deus, segunda pessoa da Trindade. Então, Filho de Deus, enviado do Pai, ele veio a este mundo, se revestiu de humanidade, e aqui nós temos então um tempo da maior manifestação da obra da revelação do próprio Deus, do conhecimento, o maior conhecimento do próprio Deus. Então esse é um ponto. Isso nos leva então a um outro aspecto aqui, que é exatamente da nova criação e da restauração de todas as coisas, que John está citando aqui. Aí nós vamos ler o versículo 2, que diz assim: a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder,
havendo feito por si mesma a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Percebe? Parecido com o que Pedro disse, né? Lá em Atos 2, ou seja, Jesus foi exaltado depois de ter feito a purificação dos nossos pecados. Depois de ele ter vindo como Deus, homem, se revestiu de humanidade, era 100% homem, 100% Deus, morreu na cruz. Ele estava ali desde o seu nascimento, da sua concepção no ventre da Virgem Maria, seu nascimento, seu crescimento físico. Ele foi um bebezinho, se tornou um menininho, andou, aprendeu a andar, tudo como todos nós, né? Se tornou um menininho maior, de 9, 10 anos, entrou na adolescência, ele aparece ali visitando o templo, né? Vocês conhecem o texto da Bíblia que diz que ele foi falar com as autoridades religiosas, conversar sobre as coisas de Deus, e esteve oculto, né, nesse tempo, na verdade, e com 30 anos de idade ele se revelou já um homem feito, começou o seu ministério. Em todo esse estado, ele está em humilhação, né? Ele está ali sofrendo perseguições, experimentando as nossas dores, experimentando as nossas fraquezas. Nunca pecou, mas ele assumiu realmente a nossa humanidade, inclusive em toda a nossa humilhação. E morreu numa cruz por nossos pecados, pagou as dívidas dos nossos pecados, né? Então Jesus Cristo ali se humilhou até a cruz e foi sepultado. Mas aí ele é ressuscitado e ele sobe ao Pai, ele é exaltado. Então isso aqui, veja, tem a vinda de Cristo a esse mundo. Tem um versículo que os irmãos não precisam ler agora, mas eu vou só ler aqui porque faz parte das nossas exposições em João, e eu fiz a exposição desse versículo e eu disse para vocês que aqui resume toda a obra de Cristo. Quando Jesus diz assim, em João capítulo 16, no versículo 28, aqui é o resumo de toda a obra de Jesus. Olha só o que Jesus diz, João 16, 28, saí do Pai e vim ao mundo. Isso aqui é humilhação, né? Aí depois ele diz, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Isso aqui é a exaltação. Então ele foi exaltado como Deus homem. Não é que ele deixou de ser Deus, não é que ele deixou de ter a glória da divindade que ele sempre teve, né? Mas no aspecto da sua obra salvífica, como mediador, ele estava ali passando, né, como Deus homem, passando por um estado de humilhação, e ele foi exaltado. E isso como a sua recompensa, inclusive, dessa sua obra de humilhação, de morte na cruz por nossos pecados. E ele então, agora olhando para Hebreus novamente, quando Hebreus diz aqui que havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, como é que ele fez isso? Por toda a sua obra, até a morte na cruz, ele pagou por nossa dívida, é o Cordeiro de Deus, sem nenhum defeito, que foi sacrificado por nós. Aí ele exaltado, assenta-se à destra da majestade nas alturas, e aí ele envia o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele vem para começar uma nova criação, entende? Então a velha criação que está em Adão, ela vai ser substituída pela nova criação. Então essa vinda do Espírito Santo, irmãos, que Jesus enviou então para que esta nova criação começasse a se manifestar. Começa com uma obra em nós, mas que na verdade afetará tudo. Então, o que o Diogo está querendo dizer aqui, quando ele diz assim, a grande obra que Deus planejou foi a restauração de todas as coisas por meio de Jesus Cristo. E ele cita Hebreus, porque Hebreus diz, assentado à destra da majestade perdão, das alturas. Então o Senhor Jesus Cristo, por meio de Cristo, haverá uma nova criação, e nós fazemos parte da nova criação. Então,
Eu queria que os irmãos pensassem um pouquinho nisso. É maravilhoso nós pensarmos que nós estamos aqui nesse mundo caído, mundo de pecado, mundo de sofrimento, doenças, morte, mas nós já fazemos parte. Eu quero te ajudar. Nós já fazemos parte da nova criação, da nova vida, do novo tempo. Entende, irmãos? Onde nós não, vamos dizer assim, nós estamos aqui, mas nós não somos mais daqui. Nós não somos mais deste mundo. Nós não somos mais, irmãos, deste mundo caído. Nós não estamos sob efeito disso. Doença, fraqueza, envelhecimento, morte. Mas nós estamos esperando que se concretize o que já é nosso, né? Que a plena comunhão com Deus, a visão de Deus, aquilo que eu falei para vocês domingo, que Jesus diz, eu quero que eles vejam a minha glória, quer dizer, ver a Deus em Cristo. Nós estaremos lá e no mundo restaurado, no mundo sem pecado, no mundo da nova criação. É disso que o Espírito Santo também, a vinda do Espírito Santo também está nos falando e está operando, na verdade. Porque é isso que o João quer dizer aqui, que tudo isso em nós está sendo operado pelo Espírito Santo, essa mudança, essa transformação, por causa pelo que Jesus Cristo fez na cruz, né? Porque Jesus Cristo fez na cruz, ele tinha que morrer para que nós tivéssemos perdão, justificação, santificação, novo nascimento, todas as bênçãos, toda a graça que ele ganhou para nós na cruz. Aí vamos voltar agora para o livro. Aí João continua dizendo assim, Deus intentou revelar a sua glória e o principal meio para fazê-lo seria através da mais perfeita revelação de si mesmo e das suas obras que o mundo jamais vira. Esta perfeita revelação nos foi dada pelo seu Filho, Senhor Jesus Cristo, quando tomou sobre si a nossa natureza para que Deus pudesse graciosamente reconciliar-se com Ele mesmo. Isso aqui é maravilhoso, porque toda essa obra, como eu falei para vocês lá em Hebreus, aqui em Hebreus está dizendo que Deus falou de muitas maneiras pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Significa exatamente essa maior revelação que Deus trouxe por meio de seu Filho, Jesus. E aí eu vou ler aqui de novo. Deus intentou isso, diz João, revelar a sua glória, e o principal meio para fazê-lo seria através da mais perfeita revelação. Aqui que está o ponto, meus irmãos. A mais perfeita revelação da glória de Deus. Tem uma coisa que nunca nós devemos esquecer, né? Deus, ele se revela pela criação. Isso que diz Romanos capítulo 1, Salmo 19, só para citar alguns exemplos bíblicos, Salmo 104. Então Deus, ele se revela pela criação. Deus, ele se mostra, ele se revela. Deus, ele se revela pela providência, especialmente Salmo 104. Mas, irmãos, ele tem uma revelação principal, mais perfeita, que é através do Filho. É isso que diz Hebreus. E Deus planejou isso. É uma revelação, aqui linguagem de João é muito interessante, que o mundo jamais vira. Esta perfeita revelação nos foi dada pelo seu Filho, o Senhor Jesus, quando tomou sobre si a nossa natureza, para que Deus pudesse graciosamente reconciliar-nos com Ele mesmo. Então veja que na vinda de Jesus, Deus manifestou a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia. Nós devemos olhar para a obra de Cristo na cruz do Calvário como uma revelação daquilo que Deus é. Não é que Deus estava se tornando glorioso, ou que Deus estava ali adquirindo aqueles atributos gloriosos. Não é que Deus ali começou a ser amor, misericordioso, gracioso. Ele é isso. Mas ali foi a maior manifestação da sua glória, a maior manifestação dos seus atributos.
Então, quando nós olhamos para a própria criação, é graça de Deus. Né? Deus criar o homem, Deus colocar o homem no jardim de delícias. Deus não precisa do homem, Deus não precisa da criação. Então, é bondade, é graça, é amor. Mas a mais perfeita manifestação dessas coisas, desses atributos gloriosos do Senhor, é o Filho, dentro desse grande contexto da história da redenção. Né? Por quê? Como eu falei domingo para vocês. Porque teve a criação, a queda e a redenção. E aí vai se consumar todas as coisas no final. Isso revela Deus, e revela o amor de Deus, revela a graça de Deus, porque o próprio Deus veio aqui, o Filho de Deus veio aqui, morreu por nossos pecados como Deus homem. Isso revela como nunca se vira essa glória do Senhor Deus Todo-Poderoso, na obra graciosa de Ele nos reconciliar consigo mesmo, irmãos. E aí João continua dizendo assim: Jesus é a imagem do Deus invisível, como está em Colossenses 1,15. É o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, como nós lemos em Hebreus agorinha, no versículo 3 do capítulo 1. Na face de Jesus Cristo resplandece a glória de Deus, como diz em 2 Coríntios 4,6. Ao planejar, constituir e colocar em prática a sua grande obra, Deus, portanto, fez a mais gloriosa revelação de si mesmo, tanto aos anjos como aos homens. Ele fez isso para que pudéssemos reconhecer, amar, confiar, honrar e obedecer em todas as coisas como Deus, em conformidade com a sua vontade. Olha que coisa gloriosa, né? Então ele revelou-se de maneira suprema em toda essa obra, irmãos, para que seu nome fosse glorificado e nós, os seus servos, pudéssemos conhecer a Ele, amar a Ele, porque é um Deus amável, um Deus glorioso, não há por que não amá-lo. Pudéssemos confiar nele, pudéssemos ter toda a confiança nele, não duvidar da sua misericórdia, do seu amor, da sua bondade. Pudéssemos honrá-lo e pudéssemos obedecer em todas as coisas, em conformidade com a sua vontade. Ou seja, essa revelação de Deus mostra que Deus é digno, é Deus verdadeiro, e que assim nós podemos, ao conhecer o Senhor, amar, confiar, honrar e obedecer a Ele em todas as coisas. E outra coisa aqui que ele diz que eu acho assim maravilhosa, irmãos: os anjos e os homens aprendem nesta revelação, né? Aprendem com essa revelação. Eu queria ler aqui 3 versículos com vocês, irmãos, nesse momento. Vamos ver aqui, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Aqui estou citando os textos que o John coloca aqui no seu livro, né? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, onde ele diz assim: porque Deus, 2 Coríntios 4, 6, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. A face de Jesus Cristo resplandece a glória de Deus. As pessoas dizem assim: onde está Deus? Como eu posso conhecer a Deus? Nós temos que entender que nós devemos olhar cada vez mais para Jesus, irmãos, e estudar sobre Jesus, sobre a sua pessoa, revelado a nós por toda a Bíblia. Por isso que nós temos que ler a Bíblia. Qual é a mensagem da Bíblia? É Cristo. Então, no Antigo Testamento e mais claramente no Novo Testamento, nós devemos então olhar e compreender quem é Jesus. Na medida que nós vamos compreendendo quem é Jesus, nós vamos vendo a glória de Deus. Entende? Então daí a importância de
de nós estarmos cada vez mais orando, buscando a iluminação do Espírito Santo, lendo as nossas Bíblias, para conhecer Jesus e para, através de Cristo, conhecer a glória de Deus. Tá? E nós devemos falar isso para as pessoas. As pessoas estão dizendo assim: onde está Deus? Existe Deus? Onde é que está Deus? Deus se revela em Cristo, irmãos. Deus se revela em Cristo. Deus se revela na criação. Deus se revela na providência. Mas a mais importante, mais completa e salvífica revelação é em Cristo. Por isso que nós temos que falar para as pessoas de Cristo. Por isso que a mensagem da igreja é Cristo. Por isso que Paulo dizia que ele pregava a Cristo. Entende? E isso é tão maravilhoso que não só nós, mas os anjos aprendem olhando para Cristo, olhando para a obra de Deus em Cristo. A Bíblia fala isso. Vocês imaginam, os anjos que estão na glória, eles aprendem com a obra de Cristo. Né? Vamos olhar aqui Efésios, ler 2 versículos. Efésios capítulo 3, versículo 8. Efésios capítulo 3, versículo 8. A palavra do Senhor diz assim. Efésios capítulo 3, versículo 8. Do 8 ao 10, tá? Vamos ler. Diz assim a palavra. Efésios 3, 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça, de anunciar entre os gentios por meio do Evangelho as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades, aonde? Nos céus. Você está entendendo o que é isso? Está falando aqui, está evidentemente falando, se relaciona com os anjos. Então, todos os seres, anjos e homens, todos os seres racionais, eles aprendem e eles verão a multiforme sabedoria de Deus pela Igreja de Cristo, pela obra de Deus em Cristo Jesus, na sua igreja, no seu povo. Isso é muito maravilhoso, irmãos. Nós pensarmos nisso, nós pensarmos no nosso papel, vamos dizer assim, como igreja do Senhor, em que Deus, Ele decidiu soberanamente, eu não precisava de nada disso, evidentemente, mas na sua bondade, Ele decidiu expressar e revelar a sua glória, glória que Ele já tem, seu amor, sua sabedoria, sua misericórdia, toda essa obra de salvação. É isso que nós temos que perceber e entender cada vez melhor. Né? E é isso que Jesus diz também lá, naquele texto que eu li com vocês domingo. Eu quero que eles vejam a minha glória. Né? Porque essa glória, irmãos, diz respeito a toda essa obra de consumação, que Cristo foi exaltado e que Cristo revela em tudo isso o Pai Celestial, a glória de Deus. Vamos ver outro texto, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 12. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 12. Esse aqui é outro texto também maravilhoso, 10 ao 12, né? 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 12, que diz assim. Olha que ele está falando aqui de novo da salvação, né? Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando a que tempo ou a que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhe havia de seguir. Olha aí, sofrimento e glória, né? Aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. Agora olha o que ele diz no final. Para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Não é maravilhoso isso? A gente pensar, irmãos, que a igreja é a escola dos anjos, podemos dizer assim.
é onde eles veem a glória de Deus de forma assim, que é a graça de Deus. Entende, irmãos? A graça, só graça de Deus para salvar pecadores como nós. E Cristo vai reinar junto com o seu povo, a igreja, e haverá um novo céu, nova terra. É a consumação depois da queda, né? Do pecado, de toda a destruição que o pecado trouxe. Deus restaurando todas as coisas em Cristo Jesus, restaurando a humanidade, restaurando o céu, a terra, para que, então, habitar com o seu povo para sempre. E tudo isso já vem profetizado no Antigo Testamento, que nós estudamos aqui, o Espírito Santo já foi revelando, e o Espírito Santo agora está revelando pelos seus pregadores e pela sua palavra essas verdades do Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Irmãos, isso é tão maravilhoso nós pensarmos em todas essas coisas, né? E que aí nós vamos olhar as dores, os sofrimentos, as angústias que nós passamos aqui nesse tempo. Irmãos, isso são só movimentos, vamos dizer assim, do próprio Deus, sabiamente controlando tudo isso para operar esse resultado final. Porque, como Paulo diz lá, tudo coopera para o nosso bem. E esse é o bem, irmãos. Nós estamos com Ele para sempre, né? Então, tudo, não importa o que aconteça, isso nos traz paz, isso nos traz segurança. É como ele diz aqui, quando nós entendemos isso, nós vamos crescer no amor, confiança, na honra, na obediência ao Senhor. Independente do que nos aconteça, entendendo que tudo que nos acontecer, seja bom, seja mal, nessa vida, é para o nosso bem e é para esse resultado final. E aí, ele continua falando assim no livro, vou voltar aqui para o livro. De um modo particular, nessa nova criação, Deus tem se revelado especialmente como 3 pessoas em um único Deus. O supremo propósito e planejamento de tudo é atribuído ao Pai. Sua vontade, sabedoria, amor, graça, autoridade, propósito, desígnio são revelados constantemente como fundamento de toda a obra. Muitos foram também os atos do Pai para com o Filho, quando o enviou, deu e designou para a sua obra. O Pai lhe preparou um corpo e o confortou e amparou na sua obra. Ele também o recompensou ao lhe dar um povo para ser seu próprio povo, né? O Filho a si mesmo se humilhou e concordou em fazer tudo o que o Pai havia planejado que fizesse. Por essa causa, o Filho deve ser honrado da mesma maneira que honramos ao Pai. A obra do Espírito Santo é concluir aquilo que o Pai planejou realizar através de seu Filho. Por causa disso, Deus se nos deu a conhecer e somos ensinados a confiar nele. Então aqui nós vemos que as 3 pessoas da Trindade são reveladas. Como ele coloca aqui no início, Deus tem se revelado especialmente como 3 pessoas em um único Deus. Esse assunto aqui, já acabou meu tempo ali, ele é tão maravilhoso que eu vou parar aqui, irmãos. E a gente vai voltar nesse ponto para meditar um pouquinho. Semana que vem. É pouquinho mesmo. Diante do assunto ser tão glorioso, né? O que nós vamos falar semana que vem é pouco, né? Mas que já nos sirva para a nossa edificação, que não acho justo nós só lermos aqui e não falarmos, né? Mas vamos então, queria concluir o capítulo, mas não vou concluir não. Nós vamos deixar essa parte aqui para a semana que vem, tá bom? Pela importância desse assunto. Mas nós vamos, irmãos, encerrar aqui hoje com essa meditação, né? Isso que nós já falamos aqui. Pense, irmão, que nós fazemos parte dessa gloriosa obra de Deus em Cristo Jesus. Isso deve nos fazer amar ao Senhor. Nós vemos como Ele nos amou, como Ele revelou a sua glória a nós, pecadores, na sua graça, no seu amor, na sua misericórdia, dando o seu Filho para a nossa salvação. E eu queria deixar para vocês o que John Owen diz aqui. Ele fez isso para que pudéssemos conhecer, amar, confiar, honrar e obedecer em todas as coisas como Deus em conformidade com a sua vontade. É isso que nós devemos agora, em resposta ao amor de Deus, nós devemos fazer, amar ao Senhor,
confiar e obedecer a Ele e honrá-lo em todas as coisas, porque Ele nos salvou. Amém? Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos fortaleça exatamente nisso, né? Nesta obra de nós vivemos assim, nesta vida, nos anos que Ele nos dá, né? Depois que nós morremos, vamos com Ele, vamos ver a sua glória, mas enquanto estamos aqui, expressar a sua glória neste mundo de trevas, onde muitas pessoas não sabem nada disso, estão perdidas no mundo de pecado. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque nós podemos hoje, Senhor, falar deste assunto tão glorioso, tão importante, que é a obra do Senhor em seu Filho Jesus, que de maneira suprema revela ao Senhor, revela a esse Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, as três pessoas, e a glória desse Deus, os atributos desse Deus, em seu amor, em sua graça, sua misericórdia, em sua sabedoria, a multiforme sabedoria de Deus que é revelada através da igreja, por meio da obra do cabeça da igreja, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, que isso possa nos levar a confiar mais, amar mais, honrar mais e obedecer mais ao Senhor. Gratidão por seu amor e pelo poder do seu Espírito, cada um de nós individualmente e nós como igreja aqui local, possamos, Senhor, ser instrumentos da revelação desta glória àqueles que estão lá fora, perdidos em trevas. Começar pela nossa família, vizinhos, amigos, enfim, todas as pessoas que tiverem contato conosco, que elas possam encontrar em nós, Senhor, por nossas palavras, por nossa vida, a expressão desta obra gloriosa do Senhor nosso Deus, por meio de seu Filho Jesus, no poder do seu Espírito Santo. Que assim seja, Senhor. Que o seu nome seja cada vez mais glorificado, nós abençoados e os nossos próximos também abençoados pela verdade em Cristo. Que assim seja, para a sua glória no Senhor Jesus. Amém.